Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Primeiro, vamos começar pelo que não é o podcast dessa semana. O episódio Cannabis não é uma apologia à maconha, às drogas em geral, nem uma forma de convencer alguém de alguma coisa. Você vai ouvir aqui os malefícios do consumo excessivo e também as consequências para quem faz uso muito precoce da cannabis. Porém, vai ouvir também o quanto esse é um tema amplo, complexo e atual sobre os recursos e as possibilidades oriundas a partir de algumas substâncias dessa planta cultivada há milhares de anos, para fins medicinais ou sociais. Basta dizer que a Anvisa já aprova a comercialização de alguns desses componentes no Brasil, sempre sob prescrição médica, e a WADA já não considera doping algumas substâncias na cannabis, mais precisamente aqui o canabidiol, desde os últimos Jogos Olímpicos de Tóquio. O mundo todo tem revisado suas regras quanto ao tema, há um mercado crescente de oferta e também de procura, e a informação trazida nesse podcast se torna valiosa para você poder ter sua própria opinião. Convidamos a doutora Paula Daustella para explicar o potencial uso terapêutico dos canabinoides e como essas substâncias se relacionam com o sistema nervoso. Estão entre os possíveis impactos positivos o controle da ingestão alimentar, o balanço energético e o tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas como Parkinson e esclerose múltipla. Fernando Paternostro é um triatleta amador e empreendedor no mundo da cannabis medicinal. Ele tem um projeto chamado Atleta Cannabis e traz a visão de como o mercado tem trabalhado mundialmente para oferecer produtos eficazes e principalmente desvinculados do estereótipo da droga e da ilegalidade. Será que ciclistas de alta performance podem se beneficiar dessas substâncias? Mas qual a diferença entre a popular maconha e a cannabis medicinal? Em tese, esses medicamentos não têm os princípios psicoativos, e é para entender um pouco melhor isso, a nossa conversa com a doutora Natália Haddad. O episódio Cannabis começa agora. Doutora Paula Daustella, privilégio ter a senhora aqui conosco no Gregário, como uma pessoa que está estudando de forma acadêmica profunda, com graduação, com pós-graduação, observando a medicina em geral, mas com um pouco mais de atenção nos derivados de cannabis. Bem-vinda, Gregário Cycling. Muito obrigada, Álvaro, muito obrigada, Nicolas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro o podcast, acho uma invenção maravilhosa. Vai ser um prazer contribuir no dia de hoje para melhorar a informação dos nossos ouvintes. Doutora, eu gosto de começar sempre com uma pergunta, que é a seguinte: quem é a doutora Paula Daustella em 200 caracteres? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu sempre tenho muita dificuldade em me definir, mas eu posso contar um pouco da minha história e talvez a definição final fique para vocês. Eu acho que dentro, do processo de toda da medicina e da busca que eu tive por respostas relacionadas à saúde, à espiritualidade, à alimentação, foram sempre tópicos que sempre chamaram muito a minha atenção, e me chamava a atenção o fato de que dentro da medicina a gente estuda muito pouco essas três situações da nossa vida cotidiana, que são muito importantes para nós, e nós temos muito pouco sobre isso na faculdade de medicina, com situações que se relacionam completamente à nossa saúde. Quando eu me formei em medicina, eu via que eu não sabia o que fazer, na verdade, foi uma situação assim, super angustiante na minha vida, porque eu via todos os meus colegas saindo da faculdade, já sabia que residência ia fazer, etc e tal, e eu engasgada, porque eu olhava assim aquele cenário e falava, puxa vida, os médicos estão doentes de certa forma, e os pacientes estão doentes, e eu não estava achando um ponto de equilíbrio que me cativasse em nenhuma área naquele momento. E eu saí em busca de respostas, acabo morando fora, fui morar na África por um tempo, inclusive fazer trabalho voluntário, morei na Ásia, tive contato com umas elas, tive contato com a medicina mais natural, tive contato com o yoga, na época, inclusive, fui vegetariana, hoje não sou mais, mas talvez uma boa definição dentro
dentro disso tudo seja uma buscadora e uma metamorfose, porque durante todo esse processo eu mudei muitas vezes. Eu tive a graça de conseguir mudar, assim, de achar bom mudar. Então, dentro da própria medicina, eu mudei, eu acabei fazendo radiologia e diagnóstico por imagem, né, com foco em ultrassonografia geral, a minha pós-graduação em neuro-oncologia, depois eu fui trabalhar com medicina funcional, que é uma medicina muito interessante em relação a como ela aborda, né, as doenças e os tratamentos são muito diferentes dos tratamentos convencionais. Então, a gente tem uma abordagem muito mais relacionada à reeducação do paciente em todos os termos de saúde, né? Lembrando que a gente fica doente pelo nosso estilo de vida e não só pela nossa genética, como a gente costuma acreditar. Então, nosso estilo de vida é o grande gerador de saúde e de doença, né? E eu via que isso a gente não tinha na faculdade. Eu fui em busca dessas respostas, por isso que eu morei fora, mas de fato quem me respondeu isso foi a medicina funcional, onde a gente entende hoje, eu sei por que a gente fica doente, eu entendo essa relação da doença na nossa sociedade. E a cannabis, ela entra num lugar muito interessante, assim, de muito mais tarde eu acabei tendo um relacionamento com uma pessoa que tinha um tumor neuro-oncológico, por isso que eu fiz até a minha pós-graduação nesse assunto. E ela me abriu outras portas, outros caminhos, onde a medicina funcional e a cannabis, elas se encontram de forma muito inteligente e muito equilibrada, na verdade. Doutora, é inegável que a medicina farma e a penicilina, os antibióticos e as vacinas, ou seja, criações de laboratório, tiveram um benefício fundamental para a qualidade de vida, para a extensão de tempo de vida de todos nós. Mas, em algum momento, ela começou a trabalhar menos para a saúde e vale um questionamento de resgatar coisas do passado? Acho que sim, eu acho que essa abordagem, né, muito crua e fria da medicina, onde o paciente ele tem um sintoma e ele busca por um tratamento que se relaciona àquele sintoma, é uma falta também de visão, né, do quão integrados são os sistemas do nosso organismo e de quanto que essa procura pela pílula mágica, pelo tratamento, né, que na verdade não curam, né, eles, como você bem disse, causam uma extensão na longevidade, a gente pode viver muito mais tempo com aquela doença que antes, né, talvez a gente morreria numa idade mais precoce. Eu acho que, de uma certa forma, a tecnologia ela é maravilhosa, ela serve para isso, mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não entender como é que a gente fica doente como seres humanos, como espécie, a gente vai estar sempre doente. Então, a gente pode ter tratamentos maravilhosos, a gente tem um aspecto da própria medicina que não cura, os tratamentos não são curativos da grande maioria das doenças crônicas, né? Então, essa cronicidade de doenças que virou uma epidemia hoje na nossa sociedade se relaciona 100% ao nosso estilo de vida e essa medicina também que busca resultados apenas a sintomas e não as causas que nos deixam doentes. Doutora, a cannabis, e me corrija por favor, tem 400 substâncias possíveis de serem extraídas e derivadas. Por que o interesse, o que essa jornada de estudo e de experiência clínica com a cannabis trouxe para a senhora? Olha, na verdade foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida em termos profissionais, assim, eu sou muito feliz e realizada hoje com o que eu estou fazendo. Eu decidi estudar a cannabis por conta desse relacionamento que eu tive com esse paciente, né, que tinha um tumor no cérebro. Muitas pessoas não sabem, mas os tratamentos neuro-oncológicos, eles são muitas vezes limitados e não tem cura para certos tipos de tumores. E eu comecei a buscar outras coisas e por intermédio de um vídeo, eu acabei assistindo um documentário que se relacionava à alteração do sistema endocannabinoide nos tumores neuro-oncológicos. A partir daí, aquilo chamou muito a minha atenção e eu comecei a estudar ativamente a cannabis, suas possibilidades terapêuticas. Eu comecei a ir nos congressos mais importantes que existiam sobre o tema, que não são congressos de cannabis, são congressos, muita farmacologia envolvida, não médicos. Tinha eu e mais um médico, muitas vezes, assim, éramos só nós 2 ou 3, e explorar esse sistema. Quando eu descobri que esse sistema se relaciona a todos os sistemas do corpo, foi impossível não me apaixonar pelo assunto. Então, a cannabis em si, ela é uma ferramenta. Nós, médicos, a nossa atenção principal deve ser dada ao sistema endocannabinoide, que não foi, né? A gente não teve essa educação na faculdade de medicina. Nós e todos os profissionais da saúde temos uma deficiência no entendimento de um dos sistemas mais importantes
importantes do nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. Pelo fato de ter cannabis no meio dele, né, provavelmente ele foi negligenciado, houve um preconceito, talvez também pelo único fármaco existente até o momento seria a cannabis, de estimular esse sistema, pouca compreensão sobre o assunto. Então, na verdade, assim, eu imagino que esse cenário vai mudar muito rapidamente, mas do meu ponto de vista, quando a gente engloba esse assunto como um todo, claro que a cannabis ela é o fármaco, ela é a bola da vez. Mas para nós, seres humanos, o mais importante de tudo é a compreensão do sistema que recebe a cannabis, né? Que vai fazer esse recebimento farmacológico do que ela vai nos oferecer. E aí sim, nós temos muito para falar, porque de fato só existe benefício terapêutico porque esse sistema existe. Eu acho que é até um bom starting point do que é esse sistema endocannabinoide e como ele funciona. Quando a gente fala nisso, somente a cannabis impacta nele? Ou, por exemplo, a fitoterapia de outra maneira também poderia ter um impacto através de outras plantas e outros métodos de tratamento? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o sistema endocannabinoide, porque ele não é um sistema palpável, né? Eu falo de sistema cardiovascular, você vai lembrar do coração, das veias, das artérias, né? O sistema nervoso central e periférico, você vai lembrar do cérebro, dos nervos e etc. Mas cadê o sistema endocannabinoide, né? Qual que é o órgão principal desse sistema? E ele é tão importante, gente, só que ele é minúsculo, ele é invisível, ele se comunica através de moléculas de gordura. Na verdade, ele é um grande sistema comunicador. Ele é um sistema de comunicação entre o cérebro e o corpo, entre o sistema imunológico e o resto dos outros sistemas. Ele conversa com o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central. Enfim, na verdade, a gente fala em crosstalk, né, que é essa conversa entre todos os sistemas. E o sistema endocannabinoide, basicamente, é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, se a gente não tivesse o sistema endocannabinoide, nós teríamos muito mais dificuldade em estabelecer a homeostase, que é o que a gente chama que é o equilíbrio interno. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos mais quantidade de receptores canabinoides do tipo 1, por exemplo, no cérebro, do que a somatória de todos os receptores juntos, devido à sua importância. Isso é muito importante. Então, o que eu estou falando aqui? Se a gente não tivesse esses receptores, talvez a gente teria uma dificuldade muito grande em equilibrar a excitação neuronal, por exemplo, em ter um equilíbrio da bioquímica cerebral como um todo. O sistema endocannabinoide se relaciona à nossa resposta ao estresse, à inflamação, à reprodução, ao nascimento de novos neurônios, à consolidação da memória, à dor, a praticamente, na verdade, tudo que se relaciona entre o mundo exterior e o mundo interior. Então, o reconhecimento do mundo externo, a nossa modulação das emoções, é um sistema muito, muito, muito importante e impossível de viver sem. Não existiria vida para nós sem esse sistema. Então, ele passa a ser fundamental. E aí, quando você me pergunta, mas, poxa, só a cannabis pode modular ou ativar esse sistema? Não, óbvio que não. Nós podemos aumentar a quantidade dos nossos endocannabinoides, né? Você perguntou como é que ele funciona. Nós produzimos substâncias, inclusive que mimetizam a cannabis, o próprio tetraidrocannabinol, que é o THC, que é a molécula que muitas pessoas acreditam que ela não é medicinal, ela não é terapêutica, porque ela causa, né, aquele conhecido efeito da alteração da percepção da realidade nos pacientes. Mas nós produzimos THC internamente, que se chama anandamida. Na verdade, o nome dela é mais complexo, mas o apelido dela é anandamida. E ananda, em sânscrito, porque por esse motivo, na verdade, que os pesquisadores, inclusive, deram esse apelido para ela, significa felicidade, significa bliss, que é o que muitas vezes as pessoas sentem quando entram em contato com o THC. Então, nós temos substâncias internas que mimetizam a cannabis e nós temos receptores específicos para essas substâncias e também para os fitocannabinoides, que são as moléculas da cannabis. Nós temos os endocannabinoides, que são as nossas substâncias endógenas, e temos os fitocannabinoides, que são os canabinoides provenientes da cannabis. Então, nós temos receptores específicos como nós não temos para muitas outras coisas, e isso também significa, talvez, a natureza, aí a gente não tem todas as respostas, mas um efeito terapêutico importante dessa planta para nós, seres humanos. E temos outras formas de estimular esse sistema. Então, por exemplo, a grande maioria das doenças crônicas, a gente não sabe se é o ovo ou a galinha, né? Quem veio antes. Então, se é uma disrupção do sistema endocannabinoide que provoca aquela doença crônica por disrupção dos outros sistemas, ou se é a própria doença que provoca a disrupção do sistema e ele ajuda na disfunção da doença.
doença. Então, por exemplo, várias doenças crônicas estão relacionadas à disfunção do sistema endocannabinoide. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, talvez o autismo seja uma doença que também compartilha disfunções do sistema endocannabinoide. E nós temos alguns diagnósticos hoje que a gente pode considerar, por exemplo, uma deficiência do sistema. Então, principalmente doenças que são refratárias a tratamentos convencionais e que, com a cannabis, acabam tendo resultados muito satisfatórios e até fora da curva, assim, a gente não espera, né? Então, a gente pode estimular o sistema através da atividade física, que é um dos motivos principais que, por exemplo, no meu consultório, a atividade física passa a ser tratamento. Os meus pacientes recebem prescrição de atividade física. Por quê? Porque grande maioria das doenças crônicas a gente pode tratar com atividade física, né? A não ser que o paciente esteja acamado, ele não possa fazer alguma coisa, ou ele tenha uma dificuldade incrível de marcha, alguma deficiência importante de locomoção. De resto, eu sempre tento fazer com que aquele paciente tenha o mínimo de movimento possível, né? Toda vez que a gente se aproxima da nossa genética e daquilo que nos foi moldado para sermos, né? Nós nunca fomos moldados para sermos sedentários, comermos um monte de açúcar várias vezes ao dia. Então, o próprio sistema endocannabinoide é um sistema extremamente antigo e rudimentar. A gente está falando de 600 milhões de anos atrás. Todos os vertebrados têm sistema endocannabinoide. E ele foi moldado junto com nossa genética numa época, por exemplo, que existia muito pouca comida. Então, nós passávamos muito tempo em jejum, nós comíamos gordura animal, nós éramos caçadores, coletores, comíamos de vez em quando uma raiz, de vez em quando uma fruta da estação, mas comíamos gordura animal e comíamos carne. E essa gordura animal é que, de uma certa forma, também ajudou o cérebro a se desenvolver. Então, vamos lembrar que o sistema endocannabinoide é um sistema de comunicação através de gorduras. E a gente vive uma medicina hoje que, basicamente, tem medo de gordura. Se você não sair da prescrição de um cardiologista com uma estatina na mão, talvez você vai se sair infeliz, né? Não sei, tem gente que, né? Agora, vamos parar para pensar o que significa isso numa vida longa de um paciente em que toda a comunicação no sistema é a partir de gorduras e eu tomo, por exemplo, um medicamento que impede a fabricação do colesterol. Nós estamos falando de um conhecimento que você dedicou um bom tempo da sua vida, mas que está disponível há milhares de anos. Por que a cannabis foi estigmatizada com seu uso recreativo, criminalizado e desprezado, talvez na metade do século XX para frente, e toda essa sabedoria, essa capacidade foi desprezada e não utilizada? Você sabe que a cannabis, né, em 1915 até 1930, 1937, se eu não me engano, ela era vendida nas farmácias, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu não tenho claro esse número, mas eu acho que em torno de 400 empresas vendiam medicamentos à base de cannabis. O cânhamo nos Estados Unidos era muito forte, competia com o algodão. Então, nós vivíamos, na verdade, nós tivemos uma era em que a cannabis ela foi popular e um momento histórico bastante complexo naquele momento, onde personagens envolveu política, envolveu interesse socioeconômico, envolveu um pouco do preconceito, existia, né, o algodão que competia com o cânhamo, então alguma das duas indústrias precisava sair, os Estados Unidos dependia do algodão, então sai o cânhamo, existia o interesse de alguns políticos e pessoas envolvidas naquele momento do governo dos Estados Unidos que por preconceito, desinformação também, imagino, né, e não só má fé, omitiu e mentiu relatos de situações que a cannabis poderia estar causando, enfim, desde homicídios, roubos, pessoas enlouquecendo por usar cannabis, enfim, relatos mentirosos, até que eles conseguem... É uma história bem, bem perversa, na verdade. Junto com a mídia, né, junto com o apoio do jornal, das revistas, da televisão, dos filmes, fazer uma campanha denegrindo mesmo a cannabis, de todas as formas. Existia um contexto social e político que era a Revolução Mexicana, também nos Estados Unidos, nesse momento acontecendo, e os mexicanos trazem para os Estados Unidos a forma recreativa da cannabis, onde eles só conheciam a forma medicinal. Então, também começa a existir um preconceito em relação né, denominando raças inferiores, como eles denominavam os mexicanos, depois os negros. Então, a cannabis, ela entra num contexto, né, a gente lembra do jazz, os cantores foram perseguidos, acho que a Aretha Franklin tem uma história com a cannabis, toda essa parte do jazz foi uma parte importante dos Estados Unidos que representou muito o preconceito
que existia em relação a outras etnias e ao uso da cannabis de forma recreativa. Então foi uma mistura, na verdade, de motivos, né? Imagina, anos e anos e anos contando a mesma história, que a cannabis era a porta de entrada para outras drogas, que a cannabis é uma droga violenta, que a cannabis incita a violência, incita o roubo, etc. E que, né, na grande maioria das vezes, pelo menos eu nunca tive um paciente que me relatou que ficou agressivo com o uso da cannabis, muito pelo contrário, né? Acho que 90% dos pacientes querem deitar, relaxar, ir no sofá, não tem muita vontade de sair correndo, assim, salve alguma outra sessão de algum tipo diferente de cannabis, que faz o paciente ficar mais ativo, né? Mas não violento. Então, foi uma mentira que foi contada durante muitos anos que virou verdade. Agora, eu vou bancar o papel aqui do bad cop e jogar para o outro lado. Quais seriam os riscos à saúde de uma pessoa que abusa do uso da cannabis, por exemplo? Por que ela apresenta um perigo? Eu não chamaria de perigo, que eu não acho que ela apresenta perigo. Eu acho que dentro de todas as substâncias que a gente tem tóxicas possíveis e né, disponíveis para os seres humanos, a cannabis é que apresenta menos risco, na verdade. Inclusive metabólico, né, que é o mais importante. Então, por exemplo, paciente que cheira cocaína, ele tem uma neurotoxicidade, a cocaína tem uma neurotoxicidade extremamente alta, o álcool tem uma hepatotoxicidade extremamente alta, são substâncias que podem causar overdose, fora os medicamentos que a gente tem disponíveis, né? Os pacientes fazem abuso de benzodiazepínicos, de antidepressivos, enfim, tomam a vida inteira, às vezes, sem necessidade. Eu diria que ali, esse ponto é muito mais perigoso do que a cannabis. Metabolicamente, o paciente, ele se fizer uma ingestão muito grande num dia, ele vai ter uma intoxicação, que a gente chama, né? São sinais de intoxicação, então ele pode ter uma paranoia, uma alucinação, isso estou falando assim, numa overdose. Numa overdose de cannabis, o paciente não vai morrer, a gente não tem uma parada cardiorrespiratória na história relacionada com cannabis, então ninguém até hoje morreu por cannabis. O paciente se jogou do prédio depois que fumou cannabis. Vamos pesquisar, tinham outras drogas envolvidas, enfim, não foi a cannabis, esse paciente podia ter outro problema principal de base. Então, claro que a gente tem o uso abusivo, então a gente pode tirar o risco e o perigo, tá? Acho que o perigo não é a palavra, mas a gente tem o uso abusivo. E o uso abusivo, sim, pode ser considerado um problema. Nós temos receptores, né, no nosso cérebro que fazem esse recebimento da cannabis, né, dos efeitos farmacológicos da cannabis. A gente chama esses receptores CB1, CB2. E o THC, né, o tetraidrocannabinol, que é a molécula que ativa esses receptores, e principalmente o CB1, que está relacionado a essa alteração da percepção da realidade, esse relaxamento mental, essa resiliência mental, essa modulação, né, do estresse, da inflamação. Então, muitos pacientes acabam utilizando o THC, por exemplo, da forma vaporizada ou fumada, para redução de estresse diariamente. Então, a gente tem esse tipo de indivíduo. E a gente tem o adolescente, por exemplo, que entra em contato com a cannabis, se delicia com esses efeitos e quer usar desde a hora que acorda, a hora que vai dormir. Então, são dois cenários completamente diferentes. Então, cenário 1, o adolescente. Por que o adolescente não deve usar cannabis? Nenhuma, nem duas, nem três. Então, o adolescente, ele está num momento muito específico da maturidade cerebral, da bioquímica do cérebro. E ele precisa respeitar esse momento, porque realmente o sistema endocannabinoide não está maduro para receber os efeitos farmacológicos da cannabis, a não ser que a gente tenha uma justificativa médica para isso, né? Você me perguntou do abuso, de um universo talvez até mais recreativo e não médico, porque dentro da medicina, né, do uso médico, é muito difícil o paciente fazer abuso, não há necessidade disso. A gente consegue controlar os sintomas, não 100% das vezes, 99% das vezes, com doses extremamente aceitáveis e quase, né, com ausência de efeitos colaterais importantes. Então, a gente está falando de um uso crônico abusivo errado, né, não do uso médico, certo? Tá. Então, o uso crônico nos adolescentes pode sim causar alterações na bioquímica cerebral, que vão ser muito importantes na vida adulta dele e que pode sim alterar o comportamento, pode deixar esse indivíduo mais apto a ser obeso, a ter compulsões, né, inclusive alimentares, a ter dificuldade de foco, de atenção, de sono, de interação social. Então, são pacientes. Eu tenho esse tipo de paciente no consultório, recebo pacientes que iniciaram um uso bem precoce da cannabis e que hoje na vida adulta padecem de alterações, né, ou de sintomas como insônia. Isso é muito comum ver um paciente que começou precocemente a utilizar cannabis e tem insônia. Pacientes que fazem abuso também
todo aquele efeito terapêutico benéfico da cannabis em relação ao estímulo da fome, a melhora da resposta de estresse, de ansiedade, de sono, passa a ser o inverso. Então, esses pacientes que usam de forma abusiva, muitas vezes ao dia, a cannabis, tendem a diminuir a fome, a ter uma relação, né, diferente com a comida, às vezes, né, param de comer. Eu tenho pacientes que, por exemplo, adolescentes que perderam muito peso por conta por fumar o dia inteiro, não tem fome, não querem ter interação social, tem até uma síndrome motivacional que se relaciona a essa faixa etária, então ele não tem vontade de fazer nada, ele só quer ficar no sofá ou quer ficar fumando cannabis com os amigos. Então, essa faixa etária é uma faixa etária bastante vulnerável e que merece atenção, principalmente quando a gente fala agora de cannabis medicinal, né, e tá virando um tópico cada vez mais comum, né? O que pode, o que não pode e por que não pode, né? Se a gente vai falar para o adolescente que não pode porque ele vai morrer ou ele vai ter um ataque, ele vai lá e fuma cannabis e vê que nada disso aconteceu, muito pelo contrário, ele se sentiu super bem, ele vai continuar usando escondido. E a gente tem que educar, né? Sempre através da educação é o melhor caminho, dos motivos do porquê não, né? Quando ele chegar numa faixa mais madura, numa faixa etária adulta, ele vai poder utilizar se ele quiser. E aí é muito interessante, porque o adulto tem uma relação diferente, né? Eu tenho muito poucos adultos que têm uma relação abusiva com a cannabis. Claro que ela existe, né? Eu não posso falar por todos, mas em termos de experiência no consultório, eu tenho mais adolescentes que fizeram esse abuso e hoje, na fase adulta, chegaram para mim. Então, esse é um clássico. Tenho adolescentes que fazem abuso e chegam para mim na tentativa de redução com o canabidiol, né? Tentando reduzir o uso do THC. E tenho aquele paciente adulto, que foi a opção 2, que faz uso uma vez ao dia, quando chega em casa, à noite, por exemplo, para modular a redução de estresse, para melhorar a interação social com a família, eles falam que é como se fosse assim, o dia se divide, né? E tudo aquilo que ficou do trabalho, toda aquela ansiedade, aquela expectativa que ficou do trabalho, fica no trabalho, e eles podem agora se relacionar em casa, presente, e com muito mais paciência, muito mais amor, muito mais interação. Isso é uma fala que acontece muito. E a gente negligencia, olha, quando a gente fala de saúde, o quão importante é para o paciente se sentir assim. Porque existe um tabu em relação ao THC, né? A gente quase tem medo de falar em relação a esse... é o que ele causa em relação a essa alteração da percepção da realidade. A gente não tem um nome específico, porque chapado não é a palavra, né? Não é isso que eu quero dizer. O THC, através dessa alteração da percepção da realidade, da euforia, dessa sensação de felicidade, ou do aumento da percepção do ouvido, do som, do toque, do cheiro, ele pode, muitas vezes, em muitas doenças, ser de extrema valia. Tem um teor que se relaciona à saúde daquele paciente extremamente grande. Estou falando do universo oncológico, estou falando do paciente que está pré-morte, estou falando de um paciente... Eu tenho um casal de pacientes, por exemplo, que iam se divorciar e por sei lá quem, por intermédio, alguém, e o paciente, um deles, experimentou, e os dois começaram a conversar e chegaram num entendimento que eles não conseguiram a vida inteira, por exemplo, de abertura, de poder falar. Então, a saúde, a medicina, a forma como nós tratamos, tende a mudar. A gente está vendo isso acontecer com a própria abertura dos psicodélicos, do MDMA, de uma nova abordagem para a depressão, para esses pacientes em estado terminal, né? Então, a questão da saúde e dessa nova forma de enxergar a medicina também, que extrapola um pouco o que a gente está acostumado, né? Ela está se colocando hoje para nós, e a tendência é que nós médicos cada vez mais vamos olhar para esse aspecto da mudança dessa percepção, talvez de uma forma mais positiva e não tão negativa. Doutora, uma divagação que não é a área da sua especialidade, quando a gente fala de substâncias que alteram o estado de percepção, o estigma e o medo talvez sejam uma derivação da consciência que cada um de nós tem do monstro que tem dentro de si e o medo de revelar esse monstro através de uma substância? Olha, eu diria que parcialmente pode ser que sim, pode ser uma das preocupações. Eu vejo muitos pacientes dizendo que tem medo de perder o controle, né? Então, nós não temos o controle sobre nada, muitas vezes nem sobre nós mesmos, como respondemos sobre as coisas, mas existe essa falsa percepção do controle, né? A medicina está indo muito de encontro à psilocibina, né? Como eu falei antes, o MDMA, a própria cannabis, são substâncias que podem expandir e aumentar a percepção da pessoa sobre a própria realidade.
verdade, né? Eu trabalho com muitos pacientes que também buscam esse tipo de terapia e até dentro de consultórios mesmo, não como muita gente imagina em festas e etc, não, de uma forma até rígida, até, enfim, né, deitados no sofá com um terapeuta, etc. Eu acho que existe um desconhecimento, eu acho que o maior problema de tudo sempre é a falta de educação sobre o tema, não só o medo de si mesmo, né, que isso existe também, mas o medo de não saber o que pode acontecer, né, e essas 3 substâncias que eu falei, principalmente a psilocibina e o THC, por exemplo, são substâncias extremamente seguras em relação à possibilidade de uma overdose, ou a você fazer realmente, ou você alterar uma bioquímica, um metabolismo importante, ou você ter algum evento adverso no futuro, enfim, eu acho que o nosso papel, né, como educador, eu como profissional da saúde, é trazer luz para esse tema, porque nós, dentro do próprio tratamento da saúde, das doenças mentais, hoje, no meu ponto de vista, nós estamos muito aquém de termos sucesso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, que mesmo sobre a vigência de um tratamento antidepressivo ou com algum ansiolítico, persistem os sintomas de ansiedade e depressão, não estão extremamente felizes com os tratamentos mentais que estão fazendo, e o que eu vi, pelo menos agora com a pandemia, é aumentar muito esses casos de ansiedade e depressão. E a própria medicina, no meu ponto de vista, hoje, do jeito que ela é feita, ela não foi feita para te curar ou para te deixar bem, sem obviamente querer tirar a importância desses medicamentos, não estou dizendo isso, eles têm sua validade, seu momento, eu acho que é o segmento e como nós fazemos é que pode ser melhorado. Doutora, é a primeira, com certeza, de outras visitas, se a senhora aceitar o nosso convite futuro. Muito obrigado. Nós aqui tivemos uma aula com autoridade, com esclarecimento, e eu acho que o nosso papel aqui na Gregário é levar essa informação para o público geral, e a senhora foi fundamental tratando desse assunto que é tão desconhecido e que tem um estigma talvez exagerado, e que a gente precisa saber usar de forma apropriada. Eu que agradeço, Álvaro e Nicolas. Por favor, sempre que vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição. Depois dessa aula da doutora Paula Daustella, a gente conversa agora com o Fernando Paternostro. O Fernando é triatleta e coordena uma comunidade chamada Atleta Cannabis. Fernando Paternostro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Galera, muito obrigado por me receber. Álvaro, Nicolas, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês hoje, com todo mundo que está assistindo aí a gente. Para abrir, eu queria saber quem é o Fernando 200 caracteres, para a gente entender um pouco melhor do teu background e como isso relaciona com o programa. Em tempo eu já falei, em palavras também, caracteres assim ao vivo não. Cara, eu sou empresário, antes de tudo, eu sempre empreendi desde os 17 anos. Eu sou triatleta amador, que é um esporte que eu comecei recentemente, tem uns 2 anos. Sou casado, sou pai da Flora e da Bela, que são 2 meninas lindas, uma tem 5, a outra tem 2. E agora estou há 2 anos com um projeto voltado para cannabis medicinal, onde eu criei uma comunidade de pessoas que gostam desse assunto, e ao mesmo tempo eu estou lançando um aplicativo no mercado, que é o aplicativo que traz o acesso a esse medicamento. Acho que uma menção importante, quem fez essa conexão nossa com o Fernando foi o Gamboa, que tem um escritório de advocacia que a gente trabalhou junto durante muito tempo, eu como cliente e ele como advisor, e que, para minha surpresa, apesar dele não ser jovem, ele é um early adopter de bicicleta elétrica e entusiasta pelas ruas de São Paulo há vários anos, e daí surgiu a sugestão da gente estar conversando com você, Fernando. Então, menção para ele que colocou o impulso para a gente estar aqui. Nicolas, não tem 5 minutos de conversa, eles já estão falando de bicicleta elétrica. O Álvaro está ficando impossível, Nicolas. Não dá mais, gente. A gente vai ter que, Leandrão,
vai ter que, enquanto o turno começar com e-bike, tá complicado, cara. Não aguento mais saber disso, já passou a semana inteira. Mas, Fernando, você se apresentou e é muito legal saber esse seu caminho, e eu queria perguntar como é que é a dificuldade, como é que é o contexto em tratar com seriedade e tratar com ciência um tema que é muito polêmico, né, e que tem muita ignorância, para não dizer um preconceito. Cara, é curioso você perguntar isso, porque constantemente tem uma expectativa de que a gente vai ser hostilizado de alguma forma. Ela vai ofender, vai xingar, vai... E no final, cara, posso falar, a gente fez 1 ano agora em outubro, a gente nunca teve uma mensagem desse tipo. O que a gente recebe muito é dúvida. Muita dúvida, muita pergunta. Agora, realmente procurando informação e procurando entender. Isso é legal, como que funciona, qual é o passo a passo? Esse é o tipo de contato que a gente recebe, sabe? Então, eu já fiquei super feliz, porque a gente esperava, naturalmente, algum tipo de... você sempre espera justamente por isso que você está falando. Mas eu ainda acho que esse estigma, ele é muito raso. Então, se você fica naquela história do vagabundo, do preguiçoso, rapidinho esse argumento ele se esgota, porque é um estereótipo, cara, é uma generalização, e isso para qualquer coisa é sempre muito delicado. E a gente, no Atleta Cannabis, vem com a parte do estudo científico, com o apoio dos médicos, dos profissionais de saúde, dos artigos voltados para isso, criando um discurso, porque a gente tem esse apoio. Então, cara, no final é aquela história, a gente entra com ciência, com argumentos, e o pessoal pode entrar com o que eu gosto de falar, que é inércia cultural. Que é, meu avô falava isso, meu pai fala isso, eu estou falando. Aí você mostra para a pessoa inteligente entende, e aí começa a conversa. Enfim. Inércia cultural é perfeito. E, de maneira, Fernando, você tem referências. O que te motivou a empreender com a plataforma Atleta Cannabis no Brasil? E que referência internacional você está trazendo? Que inspiração e que experiência você está trazendo para oferecer para o mercado brasileiro? É legal essa pergunta, porque é importante contextualizar que eu conheço o mercado da cannabis fora do Brasil desde 2017. Então, eu comecei a fazer viagens para os Estados Unidos em 2017, eu não conhecia sobre o mercado, eu tive contato com alguns investidores aqui no Brasil que estavam indo para o Canadá, me interessei pelo assunto, pelo crescimento do mercado, e falei, putz, legal. Fui com um amigo meu para os Estados Unidos, a gente visitou todos os estados onde a cannabis é legal, a gente entrou em grupos de investimento, fizemos investimentos e construímos aí uma exposição, né, na indústria americana. De lá a gente também foi para o Canadá, foi para a Colômbia, a gente tem muitas conexões em Barcelona, onde eu tenho uma software house lá também, então lá tem os clubes de cannabis. Então, a gente também tem exposição lá nos clubes de cannabis. E aí, eu, com esse conhecimento do mercado internacional e de como a cannabis é encarada, né, fora do Brasil, do ponto de vista legal, medicinal, científico, escolhi o esporte como a maneira mais branda de tratar sobre esse assunto. E fugir do discurso da patologia, que é o discurso predominante hoje no mercado de cannabis brasileiro, baseado nos estudos científicos, e fui para o lado do esporte, falando sobre o bem-estar, a qualidade de vida e as aplicações do tratamento com cannabis medicinal na saúde mental, no tratamento de doenças como ansiedade, depressão, insônia, que são coisas que eu acredito, e a gente acabou comprovando, estando em contato com as pessoas, né, que tem aumentado muito com a história da pandemia e de toda a história da quarentena. Então, todo esse discurso, para mim, é essa história que começou há 1 ano, 1 ano e meio, e eu usei esse conhecimento que eu tenho da cannabis internacional com a empresa que eu tenho, a software house, que chama Nostro Studio, que fica em Barcelona, para lançar um aplicativo que traz acesso para as pessoas. Então, lá você tem teleconsulta, você tem o marketplace de produtos, você tem um mapa que mostra aonde estão os veterinários, aonde estão os advogados, aonde estão as associações de cannabis, e aí começa toda a história do ecossistema de cannabis brasileiro, né, do ecossistema legal de cannabis brasileiro, que o aplicativo está traduzindo.
E isso, para mim, é essa experiência que eu tive de fora. Então, voltando na pergunta, eu acabei enxergando o que era bom fora para o Brasil hoje em dia. E como é que está o marco regulatório de cannabis no Brasil? Cara, a gente dá 3 passinhos para frente, volta 2, acha que vai dar 10, volta mais um, está no lugar. Mas hoje, a grande bola da vez é o projeto de lei 399, que está aí super... estava muito em pauta até então, e aí rolou uma declaração recente falando que realmente ele não tinha data para entrar em votação, então agora ele está um pouco no limbo. Esse é um projeto que é grande, né? Fala sobre o eventual cultivo e a manipulação dos fitocannabinoides a granel e a eventual importação por laboratórios, hospitais e farmacêuticos. Então, é uma coisa que tem muito interesse aí para o crescimento do mercado de cannabis medicinal, mas que é difícil de prever um pouco qual vai ser o próximo passo, porque aí já entra no âmbito da política e foge do meu conhecimento. Ô Fernando, partindo do princípio que a maconha é ilegal, o que é legal em relação a cannabis hoje? O que a pessoa pode ter acesso? E lá na frente a gente fala um pouco da diferença entre eles, mas o que é permitido hoje no Brasil? Hoje é permitido você ter acesso a um medicamento que ele não está disponível no Brasil, porém que ele está disponível fora do país. Você pode importar. Então não é que existe uma lei específica para cannabis, é uma lei do acesso. Então eu posso ter acesso a esse medicamento. Se um médico enxergar que esse tratamento é cabível para mim, ele pode prescrever esse medicamento e eu submeto para análise da Anvisa, que é o órgão responsável por fazer a autorização dessa importação. Aí, com essa autorização e a receita médica, eu posso pedir para o fornecedor fazer esse envio direto para a minha casa. Então, é uma concessão, né? Um acesso que a gente tem como brasileiro a um medicamento. Mas não existe na rede de farmácias do Brasil medicamentos que tenham cannabis e que possam ser comprados com receita médica? É só importação? Hoje existem 2, a lista está crescendo. Eles são medicamentos específicos para algumas enfermidades, como epilepsia infantil, e tem concentrações específicas para isso. Então, tem disponível. Porém, não tem disponível para toda a gama de opções que existem que o médico pode prescrever. E o da farmácia também, ele eu não sei direito exatamente o preço assim, mas eu diria em torno de 2.000, entre 2.000 e 2.500, pode ser que seja 1.500, uma coisa assim. Mas não é acessível, não é um medicamento acessível no formato comercial que está hoje. É bem caro, né? E daí, como isso chega para o atleta? Então, hoje ainda, o seu desafio ainda é uma coisa a médio prazo no Brasil? Ou já é possível? Então, hoje em dia já é possível. A gente, com o projeto do Atleta Cannabis, patrocinamos, né, depois eu posso entrar no detalhe, mas patrocinamos mais de 100 atletas. Então, o que a gente faz é encontrar médicos que realizem consulta médica com pacientes e acreditem que o tratamento com cannabis é adequado para aquele paciente. Aquele paciente é um atleta. Então, é primordial que tenha essa consulta médica e que o médico ache que é cabível. Por exemplo, pode ter algum caso que o atleta está tomando algum medicamento específico que não é compatível com o tratamento com cannabis. De repente, um psiquiatra ou alguma coisa assim, entendeu? Dito isso e feito essa constatação, aí ele entra no processo burocrático, esse que eu estava comentando, e chega para ele. O lance Leandro, aí que eu acho que é o legal de falar, é que é um assunto muito novo. Então, vou entrar só um pouquinho no técnico, que é assim. Os estudos científicos que tem hoje, eles não são voltados para a performance no esporte, porque vocês sabem tão bem quanto eu que é super difícil você quantificar o que é a performance do esporte e como você está aumentando essa performance no esporte em função do medicamento que você está tomando. Então, não é que você tomou 3 gotas de CBD, correu, baixou o pace, aumentou a velocidade média em 5 km, entendeu? Então, os estudos científicos, como não existe um estudo científico, fica primeiro a subjetividade do atleta, aí o Nicolas também sabe, que se conhece muito, sabe o próprio corpo, sabe aonde que o bicho pega, e, cara, ao fazer o tratamento, sente o benefício. Esse é o meu caso, eu sou assim. Então, os médicos também estão aprendendo, vamos dizer assim, como modular
o tratamento com cannabis para o esporte, aonde o seu sistema endocannabinoide, que tem os receptores CB1 e CB2, vão conseguir modular os outros sistemas do seu organismo, o linfático, o sistema nervoso, o sistema hormonal, e isso promove um benefício geral do organismo, que é a homeostase do corpo. Essa homeostase, imagina isso num atleta de alta performance, que não dorme bem, que está ansioso por causa das provas, que desconta a ansiedade na alimentação, que precisa da recuperação muscular. Então, na minha visão e na experiência que eu tive como atleta amador, aí não sou profissional de triatlon, e ser uma pessoa que tinha muita inflamação, canelite, fasciite plantar, tendinite nos cotovelos, isso, e a questão do sono, senti um benefício muito grande. Então, eu tomava Voltaren, Cataflã, o Salompas, PET, lá, todos, os spray, Ice Hot, tinha, tudo. Como todo mundo que, né, treina pra caramba sabe que é assim. Hoje eu não tenho nada, não tenho. Eu tenho artigos científicos que falam do impacto na dor crônica, na recuperação muscular, na melhora da qualidade do sono. Artigos, aí tem estudo clínico sobre obesidade, por exemplo, super interessante. Então, fazendo um parênteses, eu comecei a comer menos quando eu comecei a fazer o tratamento. E eu tenho a nutricionista, né, e toda a galera do projeto e tal. Aí, cara, eu fui perguntar, falei, mas, tá difícil de comer, o que tá acontecendo? Ela falou, não é que tá difícil de comer, a sua ansiedade tá bem mais reduzida. Então, você tá comendo o suficiente, não tá comendo mais do que você deve. E eu achava que, sabe aquela expressão em inglês que é o craving? Esse craving, ele, desapareceu comigo. E eu era o cara de, belisca e tal, isso desapareceu. E eu achei que estava inibindo o apetite. E aí, conversando, ela falou, não, é mais uma questão da ansiedade do que do apetite. Então, esse é um exemplo que aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer, mas que foi super benéfico. Rolou uma certa polêmica recentemente com os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? De que alguns atletas pediram utilização e foi liberado na UADA e diferente, mas o uso no cenário de regulamentação esportiva mundial ainda controverso, né? E CBD isolado, né? Então, só o CBD. A planta tem 400 fitocannabinoides. A UADA está liberando 1 de 400. Então, assim, achei excelente, longe de mim de estar reclamando, mas, assim, tem bastante caminho ainda. As propriedades terapêuticas do THC, que é o princípio ativo, psicoativo, na verdade, que atua no sistema nervoso central, tem infinitas propriedades terapêuticas anti-inflamatórias, bronquiodilatadoras, vasodilatadoras, questão de aumento de foco, assim, que são comprovadíssimas. Acho que duas coisas para a gente chamar a atenção. A primeira é que os estudos clínicos, as pesquisas médicas demandam dinheiro. E esse dinheiro tem que ter algum financiador. Então, ou você tem instituições ou governos, ou muitas vezes os laboratórios que fazem para comprovar teses ou para usar como ferramenta até de marketing de seus produtos. Então, e um desafio, talvez, de uma coisa nova como essa, é de que enquanto não há um interesse comercial claro, os grandes financiadores de pesquisa não estão colocando dinheiro e aí tem uma situação de ovo e galinha. Eu imagino que deve estar acontecendo isso. As pesquisas que existem são independentes, de pesquisadores que conseguem os recursos da alocação de tempo para fazer a pesquisa e ter conclusões, mas os grandes laboratórios, quando entram, mas aí eles entram com uma coisa que eu acho que é do bem positiva e negativa, porque às vezes enfatizam os pontos positivos das substâncias do produto que eles têm para comercializar. Então, hoje em dia é muito comum a gente falar, não tem um estudo médico, mas tem um estudo médico que fala que branco é branco e outro que branco é preto. E aí, qual deles você usa como referência para a sua tomada de decisão como consumidor? Sim. Como é que você vê isso no mundo da cannabis? Tem muito capital estrangeiro no país. Então, os investimentos em pesquisa hoje em dia estão super avançados, porque é a única ferramenta disponível dentro do mercado. Toda a verba acaba indo para isso. Não tem uma verba de marketing muito limitada. Verba de propaganda praticamente zero. Então, por ser um medicamento regulado, no final o que sobra é verba de pesquisa. E os fundos internacionais e os grandes players têm muito interesse no mercado brasileiro pelo tamanho. Então, recentemente, tiveram aportes grandes aí, na casa de 15 milhões de reais para pesquisa, efetivamente, muita parceria com a universidade, então USP, Unifesp, Unicamp, Unileia, muitas faculdades aí que querem
né? Primeiro querem o funding ali, querem ter o dinheiro, mas que também estão abertas a fazer a pesquisa. No final, acaba tendo cada vez menos mercados disponíveis, né? E não tem por que a gente ficar num preceito moral para não avançar. Então, eu vejo que o que falta no mercado brasileiro não é dinheiro, não é a questão da pesquisa, porque isso está avançando. O que falta mesmo é uma capacitação de mão de obra. São pessoas sérias que querem entrar nesse mercado e ajudar a construir o mercado. É por isso que eu fico muito feliz do convite de vocês, de estar aqui, porque poder explicar para a galera que não conhece sobre o mercado de cannabis, ter esse contato, e vocês têm muita gente que escuta, e muita autoridade, para mim é uma honra, porque realmente é um mercado que precisa ter essa abertura, porque além de ajudar muita gente na patologia, crianças, pessoal da terceira idade, tudo isso, vai trazer muito bem-estar e qualidade de vida. Então, é realmente uma oportunidade que a gente tem de explicar isso para as pessoas e deixar que elas procurem um médico novamente que pode fazer essa avaliação. Fernando, falando de mercado, você tem o mercado que é o popular e que tem até a sua carga de preconceito, que é o mercado ilegal, né, dos traficantes de droga e dos consumidores que buscam formas de comprar que estão fora da economia formal. E você tem um mercado organizado medicinal. Eu imagino que tem uma diferença nesse produto e até a segurança para o consumidor, entre ele comprar de alguém que é ali na esquina ou alguém que tem uma certificação, que tem uma qualificação de como esse produto é elaborado e como ele é entregue. Tem diferença ou não? Eu acho que é legal fazer só uma pequena distinção, que é assim, uma coisa é você cultivar para o recreativo, que nem você está falando. Sei lá, um cara que planta para vender, vamos dizer assim. Isso é uma coisa. Isso é um cenário, mercado negro, ilegal, todo mundo já sabe. Aí tem as pessoas que plantam para extrair o óleo para tratar um filho que tem epilepsia, por exemplo. Cara, não é permitido fazer isso, por lei, porque você não pode plantar. Mas uma mãe desesperada, ela faz qualquer coisa pelo seu filho. E aqui a gente está falando de uma família, né, que não tem condições financeiras para importar um medicamento que você precisa comprar em dólar, por exemplo, pagar em dólar. Uhum. Ali ela, né, entre o filho e ela vê e, cara, ela planta, extrai e faz isso. Existe uma associação de mães, hoje no Brasil, que começou dessa forma, com uma mãe que plantava, porque ela viu ou teve contato com algum médico que falou isso para ela, ela plantou, extraiu, deu para o filho dela, o filho melhorou. Então, longe dela ter um produto pharma grade, não tinha, mas o fato é que o filho melhorou. Então, só para fazer essa distinção entre os dois, não pode, estão errados, né? Mas aí um está fazendo, vamos dizer assim, com o fim terapêutico, e o outro está fazendo com o fim de lucro, o fim recreativo. Então, esse do recreativo de lucro, eu não opino, aí é um negócio que é ilegal, para mim, ilegal não é um mercado, não tenho o que falar. O terapêutico, aí que é esse outro caminho que eu estou falando, esse é o caminho das associações de cannabis que tem no Brasil. Então, isso eu falei um caso isolado, mas hoje existem associações muito grandes. Existem associações com 10 mil pacientes, que é o caso da Abrace, que é no norte do país. São 10 mil pessoas que consomem um óleo, que compram um óleo que é extraído no país, cultivado e extraído no país. Então, tem todo esse ambiente das associações que hoje ajudam milhares de pessoas, né, que não têm condição. Ou seja, são brasileiros que não têm intenções criminosas, são brasileiros que estão vendo um benefício em que a legislação não está coberta e que estão dentro do arcabouço brasileiro de leis trabalhando para não serem marginalizados. Exatamente, é isso. E o modelo de negócio que vocês estão trabalhando é um modelo de ser uma plataforma de conexão e, de alguma forma, ter algum tipo de taxa nessa conexão que a empresa percebe por fazer essas conexões. Esse é o modelo que vocês estão trabalhando. Isso, a gente está intermediando, né? Então, trazendo o acesso através de marcas que eu conheço já de fora do Brasil, da minha experiência, que eu sei que são o perfil esse da qualidade de vida, do bem-estar, do esporte, né? E por mais que tratem patologia, gostam desse discurso e faz sentido para elas esse discurso. E a gente montou uma rede de médicos aqui no Brasil que tem esse portfólio à disposição. Então, aí os médicos, com uma variedade boa de medicamentos, vão decidindo
quais são os medicamentos que fazem sentido, e esses médicos também atendem em outros lugares, não são médicos que são exclusivos de cannabis, né, que também é importante falar, são médicos que ali dentro acreditam que o tratamento é efetivo, mas que trabalham, óbvio, com outro medicamento. Porque, assim, não tem um médico que é especialista em dipirona, entendeu? Assim como não tem um médico que é especialista em cannabis. A cannabis não é uma especialidade médica. O cara não se especializa em cannabis. A cannabis, ela é uma ferramenta. Assim, tem um monte de livro lá na estante, um dos livros é o tratamento com cannabis. Senão parece que a gente também está romantizando, ou que tem uma pílula mágica que você toma e resolve todos os problemas. E que ela é a solução de todos os problemas. Aquele negócio que cura de dor nas costas a coração partido. Como você vê o interesse do mercado brasileiro, dos investidores brasileiros, com o que vocês vêm fazendo na plataforma Trata Cannabis? Cara, para mim, o mercado da cannabis é um mercado que, pelo histórico dele, performou melhor que Bitcoin, para você ter uma ideia do crescimento do mercado nos últimos 10 anos. Assim, é absurdo. E, na minha visão, um investidor tem que olhar para mercados que são promissores, cara, que estão em crescente vertiginosa, assim, uma coisa de progressão geométrica. E, hoje em dia, exploração espacial, urânio, cannabis, criptomoeda. Então, assim, são todos mercados super do futuro, né? Inteligência artificial, todos demandam investimentos muito grandes. Acontece que o mercado da cannabis é o mercado da saúde. O objetivo é trazer uma melhora de saúde. Então, hoje, eu enxergo que, em função de tudo que está acontecendo no mundo, você investir no mercado promissor, novo, dentro da saúde, cara, é que eu, nesse caso, estou dentro desse mercado, acredito muito nisso, mas diria para quem não é, que faça pesquisa por conta própria, que dê uma olhada nos mercados fora do Brasil, né? Pode ser que os Estados Unidos, no curto prazo, legalize a nível federal, e isso vira um efeito dominó a nível global. A gente está falando dos próximos 2, 3 anos, assim, de crescimentos vezes N, né? Vamos ser sinceros. Impressiona as inúmeras possibilidades e o que ainda está sendo estudado sobre o uso do canabidiol. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Natália Haddad. Ela é uma médica psiquiatra e uma grande estudiosa do tema. Confere aí. Doutora Natália Haddad, prazer em tê-la conosco aqui na Gregário Cycling, inclusive na agenda e acadêmica e de consultório que a senhora tem, disponibilizar um horário para estar aqui conosco e compartilhar os seus conhecimentos e experiência com o Gregário. Claro, muito prazer, vai ser legal conversar com vocês. Natália, vamos começar para quem não conhece o seu trabalho. Qual é a sua formação acadêmica? Eu sou médica, né, Álvaro e Nicolas. Me graduei em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, e onde eu fiz minha residência, né. Então, depois da faculdade, a gente faz uma especialização médica. Então, eu fiz essa especialização em psiquiatria lá também. E hoje em dia eu faço minha pós-graduação, estou ingressando agora no doutorado na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, em São Paulo. E a formação, a extensão de formação atual, ela tem como tema as derivadas da cannabis, canabidiol. Primeiro uma pergunta, vamos começar pelo básico. Qual é a diferença da planta, do extrato da planta e do que essa planta gera como subprodutos? Então, começando do início desse seu apontamento, a linha de estudo, né, nossa lá no Hospital das Clínicas é sobre o sistema endocannabinoide. Então, acho que é importante a gente partir desse conceito, né? Todos nós, seres humanos, a gente tem um sistema que funciona dentro do nosso corpo, que chama-se sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele está implicado em diversas funções fisiológicas, né, e também patológicas, que é o que a gente tem estudado, né, quando há um desbalanço, há uma disfunção desse sistema. A planta, né, fumada, os derivados todos, extratos, óleos, etc., ele tem essa ação, né, então os fitocannabinoides, que vêm da planta, têm ação nesse sistema endocannabinoide, mas o mais importante, a gente partir do começo aqui, que todo mundo entenda, é que há um sistema endocannabinoide funcionante no nosso corpo, independente de qualquer planta, de qualquer substância, né. Posso falar um pouquinho melhor, né, óbvio, da minha área, em relação ao sistema endocannabinoide, bastante coisa em relação à ansiedade, né, em relação ao sono, em relação à minha área de estudo, que é
relacionada à esquizofrenia, né, que é o que as pessoas acham que talvez seja a maior antítese, né, pensa, né, na cannabis, assim, pensa que pode fazer mal, né, e pode sim, né, se a gente for ver, a cannabis, ela tem diversas propriedades, a gente precisa entender bem também, né, o canabidiol, ele tem em si propriedades até antipsicóticas, né, tem outras substâncias da cannabis que poderiam ser até perigosas para esse perfil de paciente, então a gente tem que tomar cuidado, né, o que a gente está falando, de qual substância a gente está falando e para qual perfil de paciente. Nesse âmbito, eu entendo que seria mais ou menos também diferenciar o uso recreativo da cannabis, né, que tem todo um misticismo e um lado até negativo, muitas vezes, né, mal olhado, e o lado medicinal, uma vez que tendo que tenha uma aplicação científica comprovada. Com certeza, né? Acho que é um outro debate até em relação ao uso recreativo ou não. Como é uma área ainda que é uma criancinha aí em relação à ciência, né? A cannabis medicinal, porque usa-se cannabis milenarmente, né? Chineses antigos, etc., já faziam uso de cannabis para diversas propriedades, mas quando a gente considera academicamente, né? Da onde surgiram esses últimos estudos, desde do metade para frente do século passado. Então, quando a gente considera em relação à ciência, é muito recente, né? Então, a gente, voltando para a sua pergunta, você perguntou do uso, né, recreativo e do uso médico, e do uso medicinal da cannabis. O que a gente sabe ainda é muito pouco, né, em relação ao uso medicinal. A gente sabe muito também em relação ao uso naquele momento. A gente tem poucos estudos que mostram a médio e longo prazo o que seriam essas propriedades. Mas é totalmente diferente do uso recreativo, né, e de legislações relacionadas a isso, porque, voltando para o nosso primeiro tópico, pode fazer muito mal para algumas pessoas que estão ali predispostas, né, a quadros psicóticos, que a gente fala, usando aqui a minha área novamente, né, então a gente sabe que o THC, que é uma das propriedades aí da cannabis, ela tem propriedades psicoativas, né, e ela pode fazer muito mal para indivíduos predispostos, então, a ter quadros de esquizofrenia, às vezes de transtorno bipolar, né, ou às vezes quadros ansiosos com crises de pânico e tal, pode precipitar uma crise de pânico. É diferente do canabidiol. A gente está falando agora de THC ou da cannabis fumada, né, da cannabis recreativa. O canabidiol não. O canabidiol, ele se mostra quase que isento de efeitos colaterais, então, a curto prazo, né, que é o que a gente tem de evidência e de estudos, ele se mostra muito benéfico e, às vezes, com propriedades até que antagonizem esses efeitos ruins do THC. Então, em relação a efeitos ansiolíticos, né, efeitos antipsicóticos e diversos outros aí. Uma informação importante que eu até não sabia, e talvez muitos de nós não saibamos, é de que na Olimpíada de Tóquio, a Comissão Antidoping, o órgão internacional que é a WADA, aprovou e houve já o uso do THC em atletas que competiram como um elemento de redução de ansiedade, como relaxante muscular. Então, já há uma evolução de como usar essa substância de forma controlada, de forma médica e não de forma recreativa, para o bem-estar e para a recuperação do atleta de alta performance. E se especula que talvez para a Olimpíada de Paris, o próprio CBD, o CBD está liberado, uma correção. Você falou o THC, é o CBD, né, que você está falando. Então, até esclarecendo, né, o THC... O THC tem propriedades psicoativas, né, então a gente precisa ter um cuidado, né, na prescrição, assim. Exatamente. Inclusive, existe a prescrição de THC, não é para a gente colocar ele também como uma coisa ruim, não queria que passasse essa imagem, mas a indicação dele precisa ser uma indicação cuidadosa, né? Principalmente falando aqui da área da psiquiatria. Ele pode fazer muito mal para algumas pessoas predispostas, para outras que não têm esse histórico, que já tem, né, não tem histórico nenhum familiar psiquiátrico, nem pessoal, pode ser inclusive benéfico, né? A gente pode usar exemplo, por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, né, e fazem uso do THC adjuvante para dar aumento de apetite, às vezes aumento de disposição de bem-estar, né? Então não é aqui para totalmente colocar o THC como uma substância nociva para qualquer pessoa, muito pelo contrário, ele pode ser benéfico para alguns casos, mas a gente precisa tirar com cuidado, né? Essa prescrição vai para quem? Quem é esse indivíduo que está usando a substância? Tanto que agora o Álvaro comentou, né? Provavelmente a substância que foi liberada é o canabidiol, né? Que não tem essa propriedade psicoativa, exato, e que não poderia ser pego no doping, né? O THC, acho que fica um pouquinho mais complexa a discussão, mas o caminho, né? Assim, acho que no futuro, muito provavelmente, uma dose pequena, controlada, de uma substância que possa ser comparada com outras, talvez seja um caminho aí para uma liberação também, se houver, né, benefício para esses atletas. Né? Natália, nós aqui na Gregário temos tido o privilégio de conversar com pessoas como você que se dedicam ao estudo e à informação, e na área principalmente da alimentação e da suplementação, e a gente vê um movimento claro da indústria do suplemento esportivo buscando coisas mais
naturais, né? Então, plant-based, suprimentos e componentes menos químicos feitos em laboratório, mais resultantes de um derivado da natureza. Na sua área da psiquiatria, você vê um movimento similar de que as drogas usadas na psiquiatria eram resultados de processos químicos quase que puros e agora buscando substâncias que já estão na natureza e fazendo a correta utilização dela? Isso parte muito em relação aos pacientes também, né? Os pacientes buscam isso. Por que o canabidiol ele surge como uma oportunidade muito boa para a gente na psiquiatria? Os nossos remédios psiquiátricos, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, o paciente ele vai usar um remédio que não é a curto prazo, às vezes vai usar cronicamente para o resto da vida, e a gente sabe que são medicamentos que têm uma gama de efeitos colaterais complicada. Então, de ganho de peso, aumento de triglicérides, colesterol. Então, o indivíduo muitas vezes tem uma expectativa de vida até menor, porque faz uso da medicação por muito tempo, falando de quadros psicóticos mais graves, aí, que é a nossa área de estudo. Então, quando a gente tem uma substância, se ela realmente demonstrar ter propriedades benéficas, como um medicamento similar, né, isento de efeitos colaterais, é tudo que a gente sempre quis, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente acaba não aderindo aí ao tratamento, à medicação, por conta desses efeitos colaterais, principalmente efeitos clínicos, assim, né, de ganho de peso, etc., de diminuição de libido. Então, prejudica muito a qualidade de vida, diminui a expectativa de vida desses pacientes. Se a gente tiver uma opção, né, que se mostre benéfica igual e que não tem esses efeitos, isso com certeza vai nessa linha do que você está falando, de tentar uma coisa talvez menos invasiva aí, né, nesse sentido. Tudo a ver com a alimentação também, é que quando a gente olha para a seara da psiquiatria, coisas muito específicas, quadros muito graves, realmente a gente precisa fazer uso da medicação, né, mas ao mesmo tempo a gente estuda isso. Será que a gente não consegue desenvolver aí medicamentos que sejam menos nocivos? Porque daí muitas vezes a gente acaba resolvendo uma coisa, melhorando uma coisa e prejudicando em outro lado aí do indivíduo, né? E talvez um fascínio que te mova seja de que tem substâncias que resolvem um problema e criam outros. Então, qual é a escolha de dar aquela saúde de qualidade de vida para esse paciente, e no seu caso a saúde mental e dos seus colegas, mas não prejudicar, assim, ok, a cabeça está equilibrada, mas tem efeitos colaterais que talvez sejam danosos ao conjunto desse paciente. E a constante busca desse equilíbrio, de como resolver um problema sem criar, porque tudo tem efeito colateral. Uhum. Se eu consumir muita água, eu vou precisar urinar com muita frequência. Então, achar esse equilíbrio da saúde e da qualidade de vida talvez seja um motivo que move uma profissional como você a estudar, a conhecer e ajudar seus pacientes. Sem dúvida. Isso é fascinante, né? A nossa busca, inclusive pelo mesmo motivo que eu já disse, a maior parte dos pacientes acaba não aderindo, não tomando, né, o medicamento da forma correta e tal, porque tem muito efeito colateral, fica muito sedado, ganha muito peso, se sente mal, né? Então, acho que o futuro aí é a gente conseguir, primeiro, substâncias que sejam menos invasivas, que, né, não tenham esse ganha de um lado e perde de outro, e talvez outro, que sejam mais diretivas, né? Então, uma prescrição, assim, mais direcionada para cada paciente, que acho que tem a ver também com essa coisa do esporte, né, de fazer uma coisa individualizada para cada um. Isso seria o futuro da psiquiatria, mas ainda é uma coisa muito em fase de estudos e tal. A gente precisa ter um pouco de cuidado, porque também não é essa menina dos olhos, né, uma substância que serve para tudo, que melhora para tudo, que não tem efeitos colaterais. A gente precisa ter um pouco de calma, mas ao mesmo tempo investir muito, porque parece ser uma ótima opção, por enquanto tem se demonstrado assim. Agora, a sua observação é que as indústrias farmacêuticas tradicionais estão olhando para essa substância para, de forma crescente, oferecer como uma medicação alternativa para quadros específicos. Isso, sem dúvida, né? Se a gente não está nos Estados Unidos e nem trabalha lá, mas o que a gente vê é um interesse cada vez maior, né? E acho que, não sei, talvez uma coisa impulsionada aí pela legalização, né, da cannabis que teve em vários estados e tal. Então, acho que a população um pouco mais familiarizada. Mas um interesse gigantesco. Aqui no Brasil a gente vê em relação a isso, quantos dos, não sei se vocês sabem, assim, tem um laboratório e aí tem como se fossem propagandistas, assim, né? Então, esse é o meu produto, ele serve para isso, e tem tal estudo, e mostram e buscam, né? O que nos tem procurado, assim, em relação ao canabidiol, eu não sei nem contar para vocês. Parece que cada semana chega uma pessoa diferente, falando, olha, meu produto é diferente, porque ele tem nanocápsulas de não sei o quê, mas você vai ver, é tudo baseado em canabidiol e THC. Às vezes é o produto misturado, um pouco de canabidiol, um pouco de THC, às vezes THC puro, às vezes é canabidiol puro. Eles mudam um pouco a concentração, como são feitas as moléculas, mas, assim, um interesse exponencial, eu posso dizer, no último 1 ano e meio, assim, nem se compara com a última década, vamos dizer assim. E como você disse, a possibilidade de que a gente aprenda e seja
uma droga, e lembrando que é uma droga para ser usada em circunstâncias específicas para auxiliar a saúde, porque também tem um aspecto de droga recreativa, e aí a gente tem as que são socialmente aceitas como tabaco e álcool, que já demonstraram largamente o dano que causam para o indivíduo e para a sociedade. Então, acho que é importante colocar essa posição de que a droga com uso medicinal da saúde é diferente da droga com o uso do abuso e com o uso do impacto do mau uso e do malefício ao indivíduo e à sociedade, causando acidente de trânsito, causando situações de câncer e, enfim, da não saúde. E nisso é interessante vencer o preconceito, porque quando a gente fala de cannabis, vem as referências dos lugares de uso recreativo, né? Amsterdã é uma referência global há muito tempo, mas essa é simplesmente uma variação e talvez até uma situação de mau uso, como acontece com álcool e com tabaco. Então, um universo que é muito mais interessante e importante para a saúde, que é o trabalho que você e outras pessoas vêm fazendo. E por isso que é tão importante a gente voltar para aquele ponto da regulamentação do que é essa substância, né, prescrita, para as pessoas entenderem e tirarem um pouco do preconceito. Eu digo e repito, o canabidiol ele não tem propriedades psicoativas, né, então essa coisa, vou tomar o canabidiol e vou ter um barato, né, vou ter a sensação de euforia e bem-estar, não existe isso, né, porque ele não há propriedades psicoativas com o canabidiol, né, então acho que o que tem crescido principalmente assim em relação ao círculo de médicos, que vocês veem que até a própria classe médica tem muito preconceito em relação a isso, poxa, o canabidiol, vamos entender melhor, o que ele faz, né, quais seriam essas propriedades, para que ele serve, né, e quando a gente pega já a cannabis recreativa, o que os estudos mostram pra gente? Cannabis recreativa, ela mudou muito o perfil de ação dela nas últimas décadas, né, então a cannabis, ela tinha essa cannabis fumada, recreativa, ela tinha uma concentração muito maior de canabidiol e pequena de THC. Hoje em dia, muito pelo contrário, o THC, ele mais que triplicou a dose, né, nessa cannabis recreativa, e o canabidiol com uma propriedade menor. Então, assim, é uma cannabis muito mais euforizante, uma cannabis que deixa as pessoas com muito mais essa sensação, né, de barato, e às vezes de ter sensações ruins, né, de ter alterações de estado de humor, alterações de ansiedade, então crises de pânico, etc., muito por conta desse perfil. Deixar a pessoa até lesada, né, tem aquele famoso queimando o neurônio, de certa forma. Aliás, pegando esse gancho do Nicolas, essa fala popular de que o uso continuado da cannabis ou a palavra vulgar, a maconha fumada, ela gera uma degeneração neurológica? Existe algum indicativo, alguma evidência médica de que isso aconteça, uma demência? Uma demência é uma palavra forte, né, para a gente usar. Demência a gente usa para pessoas bem mais velhas, assim, quadros, né, mais senis, etc. Mas sim, inúmeros estudos que depois, se tiver interesse em referências e tal, a gente pode até enviar para vocês, mas tem inúmeros estudos que comprovam sim que há essas degenerações, né, em relação ao uso contínuo, né, um uso em padrão de dependência que a gente fala, né, tem o padrão de abuso, né, da pessoa fazer um episódio ali de uso intenso, e tem o padrão de dependência, a pessoa fica por muito tempo usando, não consegue parar de usar a substância, né, tem abstinência, muitas vezes tolerância, então usa doses cada vez maiores da substância para conseguir aquele efeito inicial. Então, para esse perfil de usuários, isso sem dúvida, né, tem essas alterações neurocognitivas, né, a médio e longo prazo, que muitas vezes são irreversíveis mesmo, né, isso sem contar os quadros que eu volto a citar, os quadros agudos. Então, pessoas que são predispostas a terem transtornos mentais importantes, o uso da cannabis muitas vezes pode ser muito prejudicial. Então, precipitar quadros ansiosos, precipitar quadros de desorganização, né, que a gente chama de psicose, chama de desorganização aguda, né, de alucinações, delírios, etc. Isso pode acontecer e a gente vê com muita frequência na nossa prática diária, assim, né. Inclusive, é difícil fazer estudos de pacientes que estão, e é uma linha de estudo nossa também, de procurar pessoas que estão no primeiro episódio psicótico ou que estão em risco aí para psicose e que não tenham usado cannabis ou alguma outra substância. A gente tem até uma tolerância maior hoje em dia de incluir esses pacientes, mesmo que eles tenham usado, porque é muito difícil da gente tentar buscar um quadro psicótico puro, assim, o primeiro episódio. A grande maioria das vezes está associado ao uso de cannabis ou outras substâncias. Então, precisamos tomar cuidado, tanto para o uso agudo, para algumas pessoas que faz muito mal, mas principalmente para isso que vocês estão falando. O uso crônico, não sei se eu estou me estendendo, mas eu posso até citar também que há essa degeneração neurocognitiva e há um estado muito preocupante que a gente chama de síndrome motivacional, que é como se fosse um quadro depressivo, que a pessoa se encontra, né, muito desmotivada, sem energia para fazer as atividades, triste, às vezes distante dos pares, assim, dos colegas, dos amigos, ou mesmo profissionalmente, como se fosse um quadro depressivo mais leve, né, mas muito constante, assim, muito arrastado, né, e
por conta do uso de cannabis crônico. Então, a gente precisa tomar realmente cuidado, assim, a conversa ela varia, né, de cannabis para canabidiol, para o THC, para uma prescrição médica, para o uso recreativo, para o uso abusivo. Acho que tem que tomar cuidado com o que a gente está citando, o que a gente está falando, né? Eu ia mencionar, eu acho que a palavra que resume tudo isso é o abuso, né? Você justamente, como qualquer droga, o excesso, o uso abusivo gera o problema. Eu lembro, você estava mencionando do uso crônico que isso pode gerar e às vezes eu fico até um pouco triste. Eu lembro quando eu estava começando a pedalar, a gente ia nesses grupos noturnos de pedal, que certamente todas as cidades aí, todo mundo deve se identificar. E tinha um menino muito talentoso, ele era até um pouco mais velho que eu, e eu tinha ele como referência porque ele era muito bom, excelente ciclista. E caiu nesse mundo das drogas e acabou se perdendo completamente e destroçou a vida, perdeu N casos que a gente acaba vendo. E justamente, eu acho que a palavra do abuso, como você definiu, pode gerar, sempre gera algum problema, né? Sem dúvida. É isso, a gente precisa sempre avaliar, né? Como é esse padrão de consumo, quando que a pessoa começou, então, não sei quantos anos tinha essa pessoa que você está comentando, mas a gente sabe aí também, através de estudos, que quanto mais precoce, é o contato, né, com a cannabis, mais prejudicial ele pode ser. Então, às vezes, sabe-se que adultos jovens ali, né, por volta de 18, 20 anos, que já estão numa fase de vida um pouco mais complexa e tal, muitas vezes o uso ou o abuso, né, da substância naquela fase da vida acaba precipitando quadros aí psiquiátricos, isso quando não mais jovem ainda, né, na adolescência, etc. A gente sabe que quanto mais precoce é esse contato com a cannabis, mais prejudicial ele é. E não só a cannabis, né, a gente acabou citando aí, o Álvaro acabou citando o álcool, né, outras drogas também, então isso a gente pode até generalizar para outras substâncias que quanto mais precoce esse contato, mais prejudicial ele é. Isso sem dúvida. E, por curiosidade, o esporte se enquadra em dependência de alguma forma? Acho que tudo que a gente exagera, a gente pode enquadrar como dependência. Não há um diagnóstico específico, que nem a gente tem dependência das drogas, dependência de internet, que eu citei, dependência de sexo, né, que a gente fala em compulsão, etc. Não há um diagnóstico específico para compulsão e dependência de esportes, mas a gente vê pacientes que abusam mesmo realmente em relação aos esportes e que passam meio que do limiar do que seria aceitável ali na vida, né? Não quando a pessoa é atleta, né, e depende disso, mas a gente consegue associar até algumas fases de alguns estados de euforia, né, em pacientes que têm um quadro de humor cíclico, assim, né, então quando estão mais eufóricos acabam dormindo menos, exagerando mais no esporte, funciona também, né, como se fosse uma compulsão, isso sem dúvida, a gente pode pensar assim nesse sentido, Nicolas. Natália, excepcional o privilégio de ter você aqui conosco. Quem estiver nos ouvindo e tiver interesse em se consultar com você e ser seu paciente, qual é a forma de entrar em contato ou conhecer o seu trabalho? Acho que talvez, né, já que a gente está nas redes sociais, o meio mais fácil seja pelo Instagram mesmo, tem um link lá que tem acesso para agendamento de consultas ou para me conhecer um pouquinho melhor, @doutora Natália Haddad, Haddad igual meu sobrenome, HADDAD. Muitíssimo obrigado. Acho que nós estamos fazendo um trabalho que nos orgulha de tirar o preconceito e trazer a informação com qualidade para que cada um tome uma decisão consciente buscando a sua saúde, buscando a diversão e a sua saúde com equilíbrio, que essa é a palavra fundamental que acho que a nossa raça vem buscando e talvez às vezes até errando mais do que acertando. Obrigada, gente. Foi muito legal esse papo com vocês. Acho que a última mensagem que eu deixo é justamente em relação a isso, né? Para as pessoas se informarem, né? Buscarem informação de qualidade. Informação a gente acha muito fácil hoje em dia, né? E muito enviesada, né? Aquilo que querem que a gente ouça. Vá procurar informação, confie, né, nos profissionais que estudam e que estão mais familiarizados com o que você quer entender e vá atrás disso. Existem outras opções hoje em dia, outros tratamentos e uma perspectiva muito boa aí da gente ampliar como a gente vê o tratamento, principalmente na psiquiatria hoje em dia. O episódio Cannabis chegou ao final e eu agradeço a você que chegou conosco até aqui. Lembrando que esse é o nosso episódio número 81, então existem inúmeros outros episódios que você pode ouvir quando e como quiser. Convido também você a nos seguir no Instagram. Por lá, o nosso conteúdo é diário sobre o mundo das rodas. A Gregário Mídia também tem outros títulos de podcast que você deve conhecer. O MTB Pass, sobre o mundo do mountain bike, com Viviane Faveri. O Gregário Tech, com Rafael Metzger e Nicolas Sessler, falando sobre a tecnologia das bicicletas e dos componentes. E o Gregário Radio, comigo, Leandro Vittar, e com Nicolas Sessler,
trazendo as principais notícias do pelotão. Entra lá no nosso Instagram, que tem tudo bem explicadinho e você pode ficar sempre bem informado sobre as nossas publicações. Um grande abraço e até a próxima!